novidade a gente tem, dica de utilidade pública também. Então ative as notificações e se inscreva aqui no canal. Olá, a gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai falar sobre cirurgia plástica, só que cirurgia plástica reparadora. Geralmente a gente tem trocado ideias, trazido orientações e alertas relativas a questões de cirurgias estéticas. Hoje a gente vai falar especificamente sobre cirurgias reparadoras. Aqui no estúdio com a gente o Tomás Barreto, que é cirurgião plástico. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Olá, Dânia. Na verdade, quando a gente fala, vou trazer hoje cirurgia reparadora, que a gente já vem falando de cirurgia estética, quando a gente fala de historicamente, né, da evolução da cirurgia plástica, seria o inverso. Exatamente. A cirurgia reparadora é que deu início à especialidade da cirurgia plástica. Eram casos extremamente complexos, que os cirurgiões da época não conseguiam resolver. Nós estamos falando de idade média, nós estamos falando de antes até de ter anestesia formal, né? Então, no caso extremamente complexo, como amputações, uma pessoa que perdia em batalha uma orelha ou um nariz, ou até por uma outra situação traumática, ela ficava marcada socialmente. Então, essas grandes cirurgias de reparação, elas já são seculares, não começaram agora. Inclusive, tem até uma forma curiosa de se contar como isso começou com o caso da reparação da cirurgia do nariz. Isso. Em alguns países do leste europeu, era prática se punir o ladrão, não com a prisão, mas com a marca social. Então, se amputava, se arrancava o nariz do indivíduo e deixava cicatrizar, e ele ficava praticamente com a estrutura óssea de fora. Para fugir dessa marca social, então essas pessoas iam para outros países, foram para a Itália. Um cirurgião com o nome de Tagliaferri resolveu enfrentar a parada. E ele bolou uma cirurgia que muito engenhosa na época, hoje considerado um absurdo, mas muito engenhosa. Ele desenhou a anatomia do nariz no antebraço ou no braço, levantava só a pele e deixava conectada a pele por uma extremidade e a outra extremidade ele colava no nariz. Para que a pessoa pudesse manter isso fixo, então ele amarrava durante 1 mês, 2 meses, o braço na cabeça. Depois eu vou até conseguir ilustração disso. E depois de 3 semanas, então, ele amputava a conexão que tinha com o braço e a pele passava a viver no nariz. Então, foi a grande cirurgia que desbravou e que mostrou ao mundo que grandes reparações podiam ser feitas. Hoje, a pessoa já não faz mais essa questão de ficar lá com o braço agarrado no rosto, mas você ainda pega a pele de um local, você coloca em outro. Isso. Ainda se faz a reconstrução total de nariz. Obviamente que a medicina evoluiu muito, então está se fazendo até o transplante de face. Ainda não são resultados maravilhosos, mas é necessário passar por essa etapa. Vamos dizer assim, a humanidade está aprendendo ainda a fazer transplante de face. Mas a reconstrução total de nariz é feita aqui. Não é uma cirurgia que todo mundo faz, é uma cirurgia muito delicada. O paciente tem que entender que o nariz nunca vai ser exatamente aquele que ele tinha, mas pelo menos para que ele tenha um convívio social. Isso é feito, geralmente, reparação de algum tipo de tumor, de algum problema mesmo, de alguma doença, ou por conta do que a gente tem visto, né? A gente viu aí uma onda um aumento muito grande nas cirurgias estéticas e agora uma busca muito grande também pelas cirurgias reparadoras por conta das sequelas dessas cirurgias estéticas. Dani, eu posso dividir que a cirurgia reparadora hoje ela atua em 3 grandes áreas. As malformações congênitas, então pessoas que nascem com deformidades, né? Isso é feito secularmente. Nós temos as neoplasias, então se um tumor, recentemente, eu operei uma pessoa com um tumor de uns 8 centímetros de diâmetro no rosto. Então, praticamente metade da hemiface direita foi retirada, com exposição óssea. Então, tive que fazer essa reconstrução. E outro segmento que está muito em voga hoje é exatamente a reparação para sequelas de cirurgias estéticas ou procedimentos estéticos que não foram efetivos, que levaram mais dano do que a beleza.
E aí, especificamente, sobre que tipo de cirurgia tem deixado mais sequelas e que tipo de casos são mais comuns, essas questões especificamente reparadoras. Doutor Márcio, a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai ao intervalo, a gente volta já.